se viver sem falar do teu perdão. Já não sei viver sem esse amor. Já não sei viver sem ti, Senhor. Por isso eu sou discípulo, discipulador. Por isso eu sou discípulo, discipulador. Enquanto eu viver, eu serei discípulo. Enquanto eu viver, eu serei discípulo, discipulador. Não dá para se viver sem falar do teu amor. Não dá para se viver sem falar do teu perdão. Já não sei viver sem esse amor. Já não sei viver sem ti, Senhor. Por isso eu sou discípulo, discipulador. Por isso eu sou discípulo, discipulador. Enquanto eu viver, eu serei discípulo. Enquanto eu viver, eu serei discípulo, discipulador. Não consigo mais viver sem amar a Deus, sem amar o próximo, sem salvar o mundo, sem teu amor. Por isso eu sou discípulo, discipulador. Por isso eu sou discípulo, discipulador. Enquanto eu viver, eu serei discípulo. Enquanto eu viver, eu serei discípulo. Enquanto eu viver, eu serei discípulo, discipulador. O Deus de Israel, que reina sobre o céu, quer porção dobrada do Espírito sobre nós, sobre nós. O Deus de Israel, que reina sobre o céu, quer no meio do seu povo um Pentecostes de novo, com o dobro de milagres, milagres entre nós, para que a colheita seja em dobro.
Mais uma vez estamos juntos para mais uma lição dos Lares de Esperança com o tema Nos Passos de Jesus. Hoje a lição é um pouco diferente, nos traz alguma curiosidade, talvez você já tenha ouvido falar bastante sobre esse assunto, talvez você sinta medo, porque uma coisa que é comum em todos é que as pessoas querem saber um pouco mais sobre a morte e ficam inventando coisas, mas não existe melhor forma de entender sobre a morte do que estudando a vida. Deus é o Criador de tudo, Deus preparou tudo para que nós pudéssemos viver da melhor forma possível. E nesse estudo de hoje você vai descobrir um pouco mais sobre essa verdade que a Bíblia apresenta para mim e para você. E antes de abrirmos a nossa Bíblia, eu convido você a fechar seus olhos para que nós possamos orar. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos aqui, começando mais um estudo bíblico. A lição de número 14 agora, Senhor. Nos ajuda para que possamos entender a Tua vontade, para que possamos terminar esse estudo de uma forma bem esclarecida e possamos compartilhar com os nossos amigos essa verdade que a partir de hoje teremos mais conhecimento. Dai-nos, Senhor, humildade para aceitar a Tua vontade. Nos ajuda hoje e sempre, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom, mais uma vez você e eu aqui dentro do estúdio aqui, você é o meu convidado especial, você que vai fazer parte do estúdio, que vai fazer toda a diferença. A lição de número 14 é uma lição bem interessante, como eu já falei aqui na introdução, ela fala para mim e para você, nos passos da vida, descobrindo os mistérios da morte. E você já sabe que se você tem o seu guia de estudo e de repente tem alguma dúvida, você pode estar entrando em contato pelo 91368691. 91368691 é o nosso WhatsApp, você está vendo aqui na legenda, 91368691. Pastor, eu estou com dúvida, eu quero entender um pouco mais desse assunto, 91368691. Mas pastor, peraí, e eu posso receber uma visita de um agente da esperança na minha casa? Com certeza, meu amigo, minha irmã, você pode sim receber uma visita nossa, basta você entrar em contato conosco pelo número 91368691, tá certo? Vamos para a Bíblia, eu convido você a abrir a sua Bíblia agora no Evangelho de João, no capítulo 11, uma história curiosa que você deve conhecer muito bem, João 11, do verso 1 ao verso 14. Eu vou ler daqui, você vai lendo aí também comigo, nós vamos participando desse momento juntos, porque o objetivo é esse, né, que nós estamos aqui no estudo, então se estamos estudando, nós precisamos interagir, tá certo? Já estou abrindo aqui, João capítulo 11 do Evangelho de João, verso 1 ao verso 14. Opa, a história que você conhece, que você já deve ter ouvido muito falarem para você. E tem alguns detalhes curiosos que vão fazer a gente entender um pouquinho mais sobre esse tema da morte, né? Dos mistérios da morte. Vamos ler junto? Diz assim o verso 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã, e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Perceba o detalhe aqui, viu? Vá acompanhando os detalhes, vá entendendo direitinho. Está enfermo aquele quem amas. Olha o que continua dizendo o verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Verso 8. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Verso 11 agora, do verso 11 ao 14, a parte principal para a gente aqui, vai pegando aí o detalhe. E aí diz assim o verso 11. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe os discípulos, né? Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara a respeito à morte de Lázaro. Mas eles estavam pensando que Jesus estava falando do repouso do sono. O verso 14. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu.
Como que Jesus comparou a morte ali de Lázaro? Aquele episódio ali, você vê que Jesus comparou no detalhe aqui, quando você vê aqui no verso 13, Jesus comparou a morte com o sono. Jesus comparou a morte com o sono. Tá pegando os detalhes? Vai entendendo os detalhes porque serão importantes para que no final do estudo você tire suas conclusões pautadas na Bíblia. Porque as perguntas continuam. Pastor, você falou para mim aqui no início que para entender o mistério da morte eu preciso entender a vida. Já entendi que na história de Lázaro, Jesus comparou a morte com o sono. Mas espera aí, que relação é essa com a vida? Calma. Vamos lá para Gênesis agora, Gênesis capítulo 1, e vamos entender como Deus criou o homem. Gênesis 1, daqui a pouco a gente volta ali em João, né, para conversar um pouquinho mais sobre Lázaro. Gênesis 1, do verso 27, diz assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora vá para o capítulo 2, no mesmo livro de Gênesis assim, capítulo 2, agora o verso 7. Capítulo 2, verso 7. Veja, Gênesis 1, verso 27, que nós lemos, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Agora no capítulo 2 de Gênesis, no verso 7, o que é que diz na sua Bíblia? Gênesis 2, verso 7. Já abriu a Bíblia aí? Já está acompanhando? Vê lá. Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Percebeu um detalhe aqui? O homem passou a ser ou passou a ter alma? Responde aí para mim. Passou a ser ou passou a ter alma? Porque tem gente que diz assim, quando morre, fica perambulando por aí, fica lá, aquela alma da pessoa sai, aquela coisa. Mas veja, o homem passou a ser alma vivente. Pegou? Então a gente já entendeu um pouquinho mais da criação. Nós já sabemos que no contexto que a gente estava lendo ali, de Lázaro, Jesus comparou a morte com o sono. E agora no contexto de Gênesis, falando da vida, porque para entender a morte a gente tem que conhecer um pouco da vida, a gente vê que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e que Deus fez o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Tá bom? Então vamos voltar ainda aqui, passeando pela Bíblia, a gente vai montando esse quebra-cabeça, são várias pecinhas que a gente está tendo, morte como sono, a gente está vendo o homem passou a ser alma vivente, que Deus criou o homem, pó da terra, fôlego de vida, e ele passou a viver, tá certo? E aí a gente está montando essas pedras do quebra-cabeça, a gente já entendeu como veio a vida. Agora, para a Bíblia, o que é a morte? Vamos para Eclesiastes agora? Abra sua Bíblia em Eclesiastes, vai, eu já vou folheando a minha aqui também. Vai para Eclesiastes agora, vamos abrir a nossa Bíblia. E no livro de Eclesiastes nós vamos ter uma grande lição agora no capítulo 12. Eclesiastes no capítulo 12, esse texto é um texto muito importante também, são peças do quebra-cabeça que a gente está montando. Então vá marcando na sua Bíblia, marque mesmo, escreva de lado, marque ali no estudo, vá separando, porque você precisa ter esse conhecimento, você precisa entender o que Deus está querendo falar para você através desse tema, que é os mistérios da morte, né? Eclesiastes 12, verso 7 diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha, se o homem é feito do pó da terra, com fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente, na morte, o pó da terra volta, o fôlego de vida volta para Deus e não tem mais vida. Deu para entender como é a fórmula? É simples. Pó da terra, fôlego de vida, alma vivente. A morte, fôlego de vida volta para Deus e o pó volta para a terra. Então, pensando nisso, pastor, me diz então, o que é que acontece quando a pessoa morre? Já entendi, o corpo, pó da terra, fôlego para Deus. E a pessoa? Será que essa história que os mortos falam com a gente, aparece, fala, e como é que é? Vamos para a Bíblia? Eclesiastes agora, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Já está aí? Eclesiastes, só voltar uma página, a gente já estava no capítulo 12, vamos para o capítulo 9 agora, o verso 5 e o verso 6 de Eclesiastes, capítulo 9. Vamos saber se os mortos sabem de alguma coisa. Eclesiastes 9, verso 5 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Olha o verso 6. Amor, ódio e inveja para eles pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol.
Interessante esse texto, porque se você agora entende o que Jesus falou com Lázaro, a gente já está começando, achamos uma peça que se encaixa nessa, veja. A gente já entendeu que a morte para Jesus é como um sono. Quando você está dormindo, você sabe de alguma coisa que está acontecendo na sua casa? Quando você está dormindo lá, está lá deitado, dormindo, você sabe de alguma coisa? Não sabe. Você não sabe o que está passando, não sabe o que estão falando, não sabe o que está acontecendo, não sabe de nada. É isso que Jesus está dizendo. Na morte é como se fosse um sono, é como se a gente estivesse dormindo. A pessoa morre, a pessoa foi feita, pó da terra, fôlego de vida, alma vivente. Passou a ser alma vivente. Quando morre o fôlego de vida, volta para Deus, o pó volta para a terra. O que é que você sabe? De nada. Por isso que o texto está dizendo, não sabe de coisa alguma que se passa debaixo do sol. Então, pastor, peraí. O que acontece então com a alma? O que acontece com a alma? Você sabe o que é a alma, não sabe? Vamos para Ezequiel, abra sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 18, Ezequiel 18, você já vai achando aí, Ezequiel 18, eu já estou aqui, Ezequiel 18, no verso 4, o que é que a Bíblia vai dizer para mim e para você, nesse texto de Ezequiel 18, verso 4, diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O que acontece com a alma que peca? Morre. O que é a alma? A alma somos nós, almas viventes. Então, se nós viermos a pecar, nós vamos morrer. Porque o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Está dando para entender aqui? Você está entendendo o contexto de alma? Você está entendendo o contexto de vida que Jesus nos apresenta, que a Bíblia traz para a gente? Porque você entendendo isso aqui direitinho, você vai entender também os mistérios da morte. Mas aqui não para as perguntas não para de ter pergunta. Então, pastor, peraí, aquela ideia de consultar mortos, de ter pessoas ali, eu vou ali falar com fulano que morreu porque ele vai me dar uma ideia. Eu posso consultar os mortos, pastor? Deuteronômio. Vamos lá na Bíblia. Rapaz, é texto, viu? Porque se desse aqui, eu faria esse estudo aqui de horas e horas. Mas a gente tem que respeitar o seu tempo também, né? Então, Deuteronômio no capítulo 18 agora. Deuteronômio 18. Vamos ler aqui o verso 10 e o verso 11 de Deuteronômio 18. Você já está aí com sua Bíblia aberta? Eu já abri a minha aqui. Olha o que diz assim, o que diz aqui no verso 10 e no verso 11. Diz assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Você está entendendo? Porque o verso 12 ainda diz assim, porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas coisas o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Olha o que Deus está dizendo, que eu não devo consultar porque isso é abominação, isso não faz parte da prática de Deus. Ele fala como encantador, como enganador, como agoureiro. É a classe de pessoas que busca esse tipo de coisa. Você lembra da ocasião ali de Samuel, né, de Saul, no caso, que tenta buscar ali uma feiticeira para falar ali com Samuel? Você lembra do que aconteceu, não lembra? É importante você entender isso. O contexto que a Bíblia nos dá, um contexto de vida, como a vida acontece, o que é que acontece com uma pessoa quando morre. Pó volta para a terra, fôlego volta para Deus, não sabe de coisa alguma, não adianta. Passou disso aí, não é de Deus, irmão. Não é de Deus. Tome cuidado com o que tem ensinado para você. A esperança dos que morrem confiando em Cristo como seu Salvador é diferente, é especial, é algo que, se nós fôssemos explicar aqui no estudo, não seria suficiente. Tudo porque a morte não é o fim de tudo. A despedida do ente querido não é uma parte definitiva. É simplesmente um até logo, porque na Bíblia, em muitos lugares, lê-se da esperança para muitos dos mortos. Por quê? Porque a Bíblia apresenta que algo vai acontecer especial na vinda de Jesus. Por exemplo, o que vai acontecer com os mortos por ocasião da segunda vinda de Jesus? Você sabe? Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Olha que texto interessante, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 18, fala algo importante, que nos enche de esperança. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, verso 13, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais, que não têm esperança. Presta atenção. Pois se crerem que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos
por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficaremos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que tem sim esperança, e na ocasião da vinda de Jesus, os mortos em Cristo, aqueles que morreram, crendo em Jesus, buscando em Deus salvação, ressuscitarão primeiro. Quer esperança melhor do que essa? Quer notícia melhor do que essa? De você pensar, eu tenho um parente, eu tenho um amigo que descansou no Senhor, que conheceu a palavra do Senhor. Hoje, ali o pó voltou à terra, o fôlego voltou para Deus, mas quando Jesus voltar, eu terei a oportunidade de rever essas pessoas, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E como serão então as pessoas após a ressurreição ali da vinda de Jesus? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Vamos ver 1 Coríntios no capítulo 15 aqui. Texto muito bonito também. Você pode estar acompanhando aí, vá pegando sua Bíblia, vá marcando esses textos, porque esses textos trazem esperança, trazem alívio ao coração de muitas pessoas. Pessoas que estão ali fragmentadas pelo problema da perda de um ente querido. Mas veja o que vai acontecer aqui. 1 Coríntios, no capítulo 15, já está com sua Bíblia aberta, do verso 42 ao verso 44, diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, ressuscita em glória. Semeia-se na fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também espiritual. Que interessante esse texto. Você pode pensar agora assim, que quando Jesus voltar, aquele corpo incorruptível, com falhas que nós temos, serão revestidos de incorruptibilidade, seremos transformados numa vida diferenciada, um Deus de amor. Essa maravilhosa esperança deve fortalecer nossa fé nas promessas de Deus. Quando morre uma pessoa querida, temos a natural tristeza humana, a saudade de você dizer assim: agora, como é que eu vou viver sem essa pessoa? Mas não posso deixar com que isso tome minha vida, porque o nosso pranto não será de desespero, pois o justo, ainda morrendo, tem esperança. Você vê isso em Provérbios 14, no verso 32. Tudo que Deus quer nos ensinar é que você deve se apegar a Ele de tal forma que você deve manifestar na tua vida a esperança do reencontro em Cristo Jesus. A lâmpada, por si só, ela não tem luz. Ela é um objeto, mas produz luz e calor quando ela tem conexão com a energia. Nós somos assim. Lâmpada mais energia é luz. Pó da terra, mas fôlego de vida é alma vivente. Se a pessoa já não tem um fôlego de vida, já é pó da terra, já não é mais alma vivente. Nós somos alma vivente. Um pensamento que eu acho bonito, que tem aqui no nosso estudo, que eu queria compartilhar com vocês, diz assim, a morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Você não pode deixar a esperança morrer dentro de você, porque essa vai ser a maior perda. Você tem que se apegar a Deus, tem que acreditar que Ele está buscando o melhor para você, que Ele sabe o que é melhor para você, e com isso você vai viver uma vida diferenciada. Meu amigo, minha amiga, olhe bem aqui para mim. Deus te dá uma esperança, Deus te dá uma resposta maravilhosa. A morte já não é um mistério quando você conhece a fonte de vida. A morte já não é um problema quando você conhece a Cristo, quando você se apega a Cristo, quando você tem esperança de que Ele pode ajudar você. E agora você perdeu alguém e fica ali na tristeza: eu perdi aquela pessoa. Deus está dizendo assim: prepara a tua vida, prepara o teu coração, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, deixa Ele cuidar da tua vida, permita que Ele faça diferença no teu viver, para que você esteja preparado. Quando Jesus voltar, você vai ter um encontro com Jesus e possivelmente com essa pessoa também. Você vai poder dizer para Jesus: muito obrigado, Jesus, por ter me salvo, por eu estar aqui. E aí você vai poder dar um abraço nessa pessoa. Quer esperança melhor que essa? Eu tenho um desafio para você. Entenda que Deus quer consolar você com essa esperança, e passe a utilizar esse texto de 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 a 18, porque o texto no verso 18 diz: essa é a esperança que nós devemos ter, consolai-vos uns aos outros. Use esse texto para consolar as pessoas, para apresentar a elas uma esperança de vida com Cristo.
Faça planos para que você possa ajudar alguém, até no dia de finados, lá dia 2 de novembro, que você possa ir até alguma pessoa enlutada, alguma família triste, para levar essa promessa da volta de Jesus, para levar uma promessa de esperança para ela, para que ela possa aceitar que de fato a morte não é o fim, porque a pessoa está descansando, ela está dormindo, esperando Jesus voltar. Mas nós que estamos vivos, o texto também dizia, temos que estar preparados, porque quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos transformados, arrebatados para o encontro com Cristo nos ares. Eu quero estar preparado. Você também quer estar preparado? Então feche seus olhos e vamos orar juntos. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela certeza do Teu amor, pela esperança que o Senhor nos dá de Tua vinda, de que os mortos em Cristo irão ressuscitar, que estão descansando agora como num sono, Senhor. Obrigado por Tua paciência, por Tua misericórdia. Abençoa cada um de nós e nos ajuda a estarmos firmes em Tua Palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, eu agradeço a companhia, o privilégio de entrar na tua casa, de conversar diretamente com você. Nos vemos na próxima lição. Até lá!